Sul TV, o seu canal digital. Esta transmissão é uma realização dos veículos da Rede Sul de Comunicações, rádio e televisão digital, para o mundo inteiro ver e ouvir. Aplauso, um bate-papo com artistas. Parceria DG Agency. Alô, meus amigos, estamos aqui com um programa de entrevistas nesse nosso espaço na Sul TV e na LPS Rádio. Conforme vimos falando durante essa semana que passou, eu tenho a honra de ter ao meu lado aqui Márcio Seixas, uma voz, um homem de comunicação do microfone e, mais do que isso, um homem que está transmitindo a sua experiência, o seu conhecimento para jovens profissionais e alguns nem tão jovens também, né, Márcio? Tudo bem? Tudo bem, Lauro. Bom dia. Lauro Santos, é bom demais falar para Sul TV, para LPS Rádio, e esse nome Torres, que é sempre para mim nostalgia, porque numa viagem que eu fiz corajosa, saindo do Rio de Janeiro para ir até o Rio Grande do Sul, que eu não conhecia, eu passei por 3 lugares que me chamaram a atenção. Não me pergunte, Lauro, por que chamaram a atenção. Eu gostei e disse, eu quero voltar um dia para ficar nessas 3 e conhecer e rodar a cidade. Torres, Vacaria e Registro.
e não consegui realizar até hoje. Já voltei várias vezes a Porto Alegre, Canoa, Gramado, aquela região lá, produtora do vinho, da e Serra nunca Gaúcha. consigo... da Serra Gaúcha, e não consigo voltar a Torres, Vacaria e Registro. Para nada, eu queria, assim, botar uma bermuda, botar um tênis, ficar caminhando. Eu estou caminhando em Torres. Mas é um prazer muito grande falar para você que está acompanhando essa minha conversa agora com o Lauro. Muito obrigado, me sinto lisonjeado. E você cometeu um pecado, Lauro, convidando um radialista colega seu para conversar, porque isso aqui não vai ser entrevista, vai ser a conversa de dois veteranos de rádio. Então, você que está nos ouvindo, prepare seus ouvidos, porque vem história por aí. Como é que dizia aquele quadro da TV Cultura? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Olha, a gente conversou um pouquinho antes, já quase que a entrevista vai para o Beleléu, porque começamos a contar uma história para o outro e a coisa foi longa. Márcio, eu quero abrir... Antes de mais nada, eu já vou advertir aos ouvintes e telespectadores que estão esperando que eu faça determinadas perguntas ao Márcio, eu não vou fazê-las. Como é a voz do Batman? Como é que surgiu uma... Não, eu não vou fazer isso e eu vou explicar por quê. A agenda do Márcio é hiper, mega lotada. E ter a oportunidade de dividir uns minutinhos com ele, a gente tem que sugar o mais importante. Claro que o trabalho como dublador, como voz do Batman e outras vozes que o Márcio fez e faz ainda, é fundamental. Mas eu quero tirar do Márcio o momento em que ele é um mestre e que está trazendo para novas gerações o seu conhecimento e dividindo esse conhecimento. Eu tenho algumas dúvidas e eu vou começar por uma que vai mexer muito, acho que com o Márcio e acho que com vocês também. Vou contar uma pequena história, Márcio, para colocar a pergunta de forma bem clara. Meu pai foi diretor de rádio, de broadcasting, na época, que era o diretor de programação na Rádio Gaúcha. E a Rádio Gaúcha tinha um cast de rádio-teatro, coisa que hoje só a Rádio Tupi do Rio de Janeiro tem. Tem um grupo de radioatores. Tá? E as novelas eram feitas ao vivo, não havia gravação. Se gravava, às vezes, um pedaço de acetato ali para ver como é que estava andando e tal, se havia alguma coisa a corrigir. E a novela se chamava A Moça da Casa Grande. O locutor, com todo aquele porte que se fazia na época, eu vou tentar imitar. A Rádio Sociedade Gaúcha passa a apresentar A Moça da Casa Grande. E ele puxava o grande lá do dedo minguinho do pé, como a gente diz aqui no sul. E o pai chamou o locutor. Se escuta, meu filho, por que você diz a moça da casa grande? Bom, porque eu imagino uma casa grande. Aí o pai colocou uma coisa que explicou para mim anos depois. Palavras têm cor, aroma, sabor e peso. E ali ele estava dando peso errado, no momento errado, uma palavra que dava uma conotação totalmente errada para o sentido do texto. Hoje, Márcio, as palavras continuam tendo cor, peso, aroma, sabor. E como essa geração de agora, que tem uma leitura muito menor, tenho certeza, o pessoal está lendo pouco, há pesquisas aí que comprovam isso, como essa geração está encarando a cor, o peso, o aroma e etc. das palavras? Trocaram toda essa sabedoria, seu pai era sábio, por telas de smart, fone, table, tablet. Né? Eu tenho um neto de 8 anos e tirar meu neto para a gente trocar uma conversa é uma dificuldade. Se
você não tem como interferir na criação de um neto, né? Os filhos ficam adultos, fazem as suas escolhas, e aí a gente que tem essa vivência percebe isso e fala assim: olha, que pena que você está calado, só se divertindo em margens. Ouça histórias, leia livros. Tem um mundo fascinante em histórias infantis ou qualquer história, dependendo da sua escolha. Leia, saia da tela. Seu pai é sábio. O que o seu pai fala com tamanha profundidade, eu falo que eram palavras de valor. Eu me lembro, você me fez lembrar. A culpa é sua, Lauro. Você é bom ouvinte, você é contador de histórias, eu adoro contar histórias e você já está me provocando e eu vou ser obrigado a contar histórias. Faça também. Isso. Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Era, se não me falha a memória, não me deixem falar bobagem, era a rádio mais potente do Brasil. Era uma antena de vários metros de altura. Rádio Inconfidência. E uma repórter dizia o slogan da rádio, que era Rádio Inconfidência, o gigante do ar. E ela dizia: Rádio Inconfidência, o gigante do ar. Eu ainda não era locutor, eu dizia assim: eu sei que está errado, mas como é que se fala com essa pessoa? Eu sei que ele está querendo dar um valor muito grande ao gigante, mas a maneira que ele está fazendo está errada. Como é que eu faço para... Né? Que direito tenho eu para chegar lá e dizer assim: olha, tenta mudar a maneira como você está falando, porque está errado. Ele diz assim: me mostre as suas credenciais para eu saber se você tem estatura para me corrigir. Né? Era o que eu ouviria. Mas aquilo ficou na minha cabeça, acabou de sair da memória agora, com seu pai falando isso. O interessante é que você me chamou a atenção para o que a gente ouve quando vem um locutor aqui fazer teste. E já na época da Rádio Gaúcha, que eu gravava os testes de locutor, e você sabe que o teste de locutor é cruel, eu considero um dos atos mais cruéis pelo qual a gente passa, porque às vezes entrava um cidadão magrinho lá na técnica e dizia: é aqui que estão fazendo o teste de locutor? Eu: boa tarde, é aqui, mas a voz é lá, tá? Quando já começava assim, eu já dizia: meu Deus, não vai. Hoje a gente pega locutores que não sabem o que leem. Leem, até de forma correta, leem maquinalmente, uma boa voz à procura de ideias. Eles não sabem do que se trata. Eu fui substituído numa emissora de rádio aqui por um menino que não sabia ler. Uma coisa lamentável. Ele não sabia quem era o presidente da República. Ele não sabia quem era o governador do estado. Não sabia dizer o nome do governador do estado. Leu errado, né? O nome do próprio governador do seu estado. Isso é um grito desesperado. E eu peço aos meus ouvintes, telespectadores, que têm netos, assim como o Márcio, que têm filhos, que são professores, como a minha esposa é professora de física, mas também dá umas corrigidas no pessoal a duras penas, porque ninguém quer ouvir. Chame a atenção para esse laço cultural. Porque para qualquer profissão, e isso o Márcio está aqui, vai dizer de cadeira isso, qualquer profissão, seja no mundo artístico, como locutor, como apresentador, como dublador, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, qualquer profissão exige conhecimento. A base. Saber que o quadrado é um quadrado e não um triângulo. Acho que basicamente é isso. Eu queria saber, Márcio, dentro dessa tua experiência com jovens principalmente, qual é o nível de comprometimento destes jovens nos cursos? Que aqueles que não levaram para casa o que eu me danei para poder passar, me perdoem. Agora eu estou com uma turma
especial, depois eu falo dessa turma, que é o meu orgulho, mas eu sempre tive turma de 7 alunos, isso presencialmente. Agora, online, eu terei sempre turmas de 10 alunos com 2 horas de aula. O presencial era 1h30. Eu fazia coisas do gênero. Quando o aluno lia, por exemplo, ele tratou com esmero o texto, aí eu parava assim, não é esmero, é esmero. E aí uma outra palavra, aí eu fazia assim, você leu esse texto em casa antes? Eu te dei a apostila, que é para você conhecer o texto, para quando você chegar na aula comigo, para que você possa render. Porque aqui o meu trabalho é corrigir a oralidade, corrigir os vícios, quando você não souber dizer o R, o S. Você estudou? Não. E aquele que chega, alguém tem uma apostila sobrando aí? Eu não me acostumei. Eu não me acostumei com o desinteresse. Portanto, para ser direto para você, eu diria que numa turma de 7 alunos, eu tirava 1 ou 2. Nossa. Que eles me desculpem, mas é a pura realidade. Pessoas adoráveis. Eles queriam ficar ouvindo histórias de dublagem. Eu dizia, gente, olha, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, se vocês toparem, eu adoro falar de dublagem, mas vamos falar de dublagem na mesa da pizza, chopp, tá bem? Eu topo, mas aqui vamos trabalhar, vocês pagaram o curso, levem isso para casa. O Lauro, uma aluna não conseguia, na prática, que é tão comum da omissão da vogal, tem um exercício na apostila que não é fácil, mas com um pouco de treino você domina. E eu diria assim, o texto é assim: o menino tinha nas mãos sujas e esquálidas a bola de meia, e o ioiô, e ao avistar a aia do alcaide, pôs-se a reencetar a árdua marcha. E ela lia assim: o menino tinha nas mãos esquálidas e sujas a bola de meia, ioiô. O D falado dessa maneira, pão de ló, eu estou com dor de cabeça, eu vou comprar 1 quilo de carne, tudo bem. Isso tem a ver com um preciosismo desnecessário, mas é correto. 1 quilo de carne. Nós falamos coloquialmente 1 quilo de carne, pão de ló. E eu parava a lição e dizia assim: fulana, você na pressa, você está falando a bola de meio, e você está comendo pelo menos 4 vogais. E esse exercício é para você não omitir vogais. Fale comigo devagar. A bola de... Eu vou até travar agora a glote. A bola de meia, iu, ioiô, iau, está meia, bola de meias, e pôr nos pés, ioiô, um brinquedinho que você joga. A rodinha vai e volta. Ela olhava para mim. Teve gente que disse assim: Márcio, não é falta de estudo, não. E deu um nome, que eu não me lembro qual, da pessoa não perceber. E ela saiu do curso 5 meses depois e ela não disse a bola de meia e o ioiô. Ela só falava bola de meioiô. Nossa. Aí já é uma questão também não só de vício de fala, né? Ela tem algum problema maior aí, até de articulação. De articulação. Lauro, mas o mais desgastante não, porque o desgaste poderia me fazer desistir de passar essas técnicas. O frustrante para mim é ver que eu vi que a pessoa chegou interessada, mas quando ela trava contato com exercícios que são necessários para que ela se corrija, aí a coisa muda de figura. Aí eu falava: gente, pelo amor de Deus, não cheguem em casa, joguem a apostila na gaveta, não. Dê mais lá, olha, acabou de jantar, tem um lanche da noite, dá uma olha, naquela lição que você teve mais dificuldade, dá uma lida. Sabe o que eu passei a fazer, Lauro? Eu tinha o telefone de todo mundo. Aquele que rendia mal, às vezes era mais de 8, 9 da noite, eu ligava.
Ô, professor, tudo bem, Márcio? O que houve? Vai lá na apostila na página 117, vai. Por quê? Porque nós vamos estudar um pouquinho e começava a rir. Não, seu malandro, vai lá, página 117, leia. Não, volta lá do início. Eu fazia isso. Era bom, era divertido e deu pouco resultado, deu mais empatia e simpatia entre nós. Então, o professor liga para me cobrar para eu estudar, mas... Barato. Não, mas, pois é, você é um idealista, né, Márcio? Você tem esse idealista dentro, você tem um profissional que, Nossa Senhora. Né? Eu vejo, por exemplo, nos teus exercícios, que eu costumo humildemente praticar alguns, obrigado, aqueles de um fôlego só são complicados, confesso, mas eu acho que aquele que eu mandei para você do Domingos eu não cheguei ao fim ainda, por incrível que pareça. No sushizinho eu já estou complicando a coisa. Mas, mesmo assim, eu vejo que você está colocando de forma gratuita exercícios para quem quiser fazer. Isso eu achei fantástico, porque eu disse, olha, nem todo locutor tem recurso para fazer um curso. E, de repente, começar a fazer esses exercícios só por si, por fazer os exercícios, já tem uma evolução. E, de repente, com a melhora da carreira, com um salário maior, consegue até vir fazer um curso com o Márcio, que é algo extraordinário. Eu tive um orgulho meu, pessoal mesmo, de carinho, de ser aluno da Rochelle Hudson, uma grande locutora aqui do Rio Grande do Sul. A Márcia Caspari me lembrou ontem que ela também fez o curso da Rochelle. Ela que hoje a filha dela mora no Rio de Janeiro, acho que está trabalhando na área também. A Zá Rochelle foi uma das grandes locutoras do Rio Grande do Sul. Ela foi a segunda voz da Rádio Guaíba, a famosa Rádio Guaíba, que tinha comerciais ao vivo. Não havia comerciais gravados naquele tempo. Era leitura de caixinha, que a gente chamava. De caixinha. De caixinha. Não líamos, né, com aquele medo de errar. Né? Isso. Conheço histórias da Guaíba que são de arrepiar os cabelos. Né? De abrir o microfone na hora errada, o cara falar uma bobagem e o locutor, não, corra mesmo. O cara falou outra coisa lá parecida, e vazou e o locutor, corra para ver as ofertas do não sei quem e tal, e corrigiu e ficou tudo... Mas enfim, hoje a gente está encontrando um profissional do teu quilate, um mestre, um professor, que está tentando passar para essa nova geração de dubladores, de locutores, de apresentadores, um pouco dessa experiência. Você está enxergando poucas pessoas realmente com interesse de aprender. Isso assusta um pouco a gente. E me chateia um pouco também. Porque o cara chegar num curso teu e não querer, não vencer o desafio, é duro de ver. Você acha o quê? Que é falta de leitura, é falta de educação? Eu digo educação, educação escolar mesmo? Não, eu às vezes tenho uma tendência a achar que ele pode ter o desejo, mas não tem o talento necessário, ou talvez não tenha a atração necessária pela profissão, sabe, Lauro? Porque alguns alunos já me questionaram como uma modelo gaúcha que tinha uma voz linda. Nos exercícios para R, ainda mais o gaúcho, que fala o R com uma perfeição. Eu sempre disse isso, não estou falando para você agora, porque qual é o sotaque que você acha mais adequado para gravação de comerciais, narração de texto? É o gaúcho, porque o R do gaúcho é espetacular, porque ele consegue fazer o R vibrante de ponta de língua de maneira natural. Ele Sim. cresce ouvindo aquilo e faz com muita facilidade. E do resto do país que usa o R cultural, sim, eu tenho que ensinar a esse aluno a produzir esse R, porque ele pode ser convidado para fazer um trabalho de um redator ou de um produtor que queira esse R.
Então ele tem que saber fazer. E ela se rebelou durante a aula. E ela dizia assim, eu vou recarregar minhas forças. Aí ela disse, eu não quero falar esse R. Sim, mas você não é obrigado a fazer, eu só queria que você soubesse. Para quê? E aí o argumento é esse. Pode ser que alguém queira esse R bem pronunciado, fulana. Sim, mas eu não sou obrigada. Querida, desculpe. Embate com o aluno é uma coisa muito frustrante, porque você percebe que ele está numa posição muito radical e não é meu papel convencê-lo. Eu só tenho que cumprir o meu papel de ensinar ele como fazer esse R. Então, e por outro lado, vi pessoas com aquela se culpando por não conseguir fazer um ditongo, por exemplo. Lauro, os cariocas não falam bombeiro, janeiro, Pereira, Oliveira, é tudo bombeiro, fevereiro, Oliveira, primeiro. Treno. E parece que tem... Treno. Treno. O Vasco treinou hoje não sei o que. Eu digo, meu filho, não é treino, é treinou. Pode ser até o Vasco, não tem problema. A minha mulher chama atenção disso. Ela que não tem nada a ver com comunidade. Ela disse, mas eu odeio ouvir esses caras de treino, o treinador. É o treinador. Parece uma coisa tão natural pra gente. Aí são os idioletos, né? Se a gente for pensar bem, faz parte do idioleto lá do centro do país. Né? Por exemplo, sem querer te interromper, Márcio, mas não dá para perder essa oportunidade, o carioca fala Rio. Ele não diz Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. É Rio. Parece que um I dobrado, né? Um I dobrado. Eu brinco muito com o filho da minha esposa, que está morando em São Paulo. Quando ele vai fazer uma visita aqui pra gente, eu digo, então, meu filho, como é que você está? Tudo bem? Como é que está o tempo lá em São Paulo? Tudo certo? Tá tranquilo, meu? Ele começa a brincar também, porque ele absorve ele morou em Londres e tal um tempo, absorveu um inglês maravilhoso. Aí quando ele foi morar em São Paulo, ele disse, pelo amor de Deus, não absorve o tempo, o momento. Aí quando ele fala comigo, ele fala assim, fala brincando, né? E a gente pega no pé. E o pior é que nós vemos locutores que absorvem isso da televisão. Ouvem locutores falarem, nós tivemos embates lá na Rádio Gaúcha, porque a Globo está dizendo, se a Globo está dizendo está certo. Então é isso aí, chegou aonde eu queria. Meu Deus do céu. Se o Bonner fala Rio de Janeiro, por que eu vou falar? Né? O meu neto me deu uma enquadrada dessa. Ele foi falar lá uma palavra, eu disse, mas eu ouço na TV falando. Sim, a referência dele de valor é a TV. Né? A Renata, para minha surpresa, a Renata, que me parece uma pessoa focadíssima, não tem crítica não, viu? Não, é a observação, que as pessoas, por favor, não entendam isso como crítica, uma crítica gratuita, não. Como o nosso propósito, e temos interesse em comum, eu e o Lauro, sobre a boa dicção, a boa prosódia, a fala bem articulada, então esse assunto tem que ser abordado, tem que ser mencionado. Se o Bonner fala Rio de Janeiro, fevereiro, primeiro, os bombeiros chegaram a tempo para salvar a pessoa na enchente, me dá um incômodo, Lauro, que de dizer assim, sabe, Bonner, você tem milhões de pessoas que te ouvem, mas tem estudantes do básico, são crianças que estão saindo do primário, vão para o ginásio agora, mas tem você de uma importância no jornalismo. Por favor, fale bombeiro. Uma rádio aqui de FM, o locutor que fazia as citações, programa, digamos, Jornada Esportiva Rádio Tal, 5 da tarde, oferecimento Volkswagen e seus revendedores. Jesus. Essa eu não aguentei. Lauro, essa eu não aguentei. Volkswagen. Eu consegui ligar para a rádio,
falei, olha, por favor, tente me ouvir, eu quero falar com a coordenação, qual é o assunto? Se você não se incomoda de falar, mas qual é o assunto? E falei isso. É lamentável que uma pessoa que fale para milhares de pessoas, é uma voz bonita, bem projetada, fale, Volkswagen. Não quero chegar ao preciosismo de falar Volkswagen com o F no lugar do V, mas que se fale pelo menos Volkswagen, que é o nome do automóvel. Está anotado, senhor. Para minha surpresa, gravaram com outro locutor. E a voz que gravou isso era o próprio coordenador, Lauro. Era o coordenador. Eu passei por isso várias vezes, corrigi muitos textos. E eu chegava na rádio, já te falei do Domingos Martins, que foi meu chefe durante muitos anos. Ele me esperava na porta, que eu gravava 40, 50 comerciais por dia como operador. Às vezes eu conseguia corrigir alguma coisa, às vezes não, passava. Ele me esperava na porta com cara de bravo e dizia, como é que se fala tal coisa? Domingos, eu não lembro, não sei. Eu adoro ele, adoro ele. Ele, como é que... Não dava nem boa tarde. Como é que se diz isso? Não, Domingos, eu não sei como é que se diz. Eu estou entrando no estúdio agora, depois a gente conversa. Aí ele botava o comercial para eu ouvir. E dizia, você não pode deixar passar. Não pode. Dizia, Domingos, eu gravei 50 textos ontem. Como é que eu vou ficar controlando o que o locutor diz ou deixa dizer? Tem uma hora que tu já tá cabeça desse tamanho, cara. Não dá. E depois eu passei a gravar com o Niederauer, com o Antônio Carlos Niederauer. Esse não tinha conversa. Linda. Lindo, vozeirão, o Nid, além de vozeirão, uma baita pronúncia, se corrigia, editava texto. Muitas vezes pegava aqueles textos que vêm das agências, sem crítica também, tá, gente? Mas tem texto que vem da agência de publicidade que é o seguinte, 30 segundos. Você quer botar Porto Alegre dentro de Viamão. É o que eu costumava dizer. Pô, vocês querem botar Porto Alegre dentro de Viamão? Não dá. É o nosso pesadelo, né, Laura? E é aquilo assim, às vezes tem que ler num fôlego só, dizer, Nid, não deu 32. Ô, filho, pô, ele quer me sacanear, filho, pô. Nid, por favor, vamos tentar fazer mais uma vez, que dê 31. Eu dou uma aceleradinha, que eu nunca gostei de fazer isso, eu dou um piquezinho na tua voz, eu fecho uns 30. E passava, e acontecia. Essas histórias, gente, que eu estou contando aqui, a juventude que nos acompanha, que hoje lida com Soundforge, com Vegas, com não sei o quê, que vocês pegam e comprimem a voz do locutor de forma criminosa. Eu acho algumas edições que fazem para caber no tempo sem... Coitado do locutor, não dá ponto, não dá vírgula, não dá nada. Eles cortam tudo que é respiração, colam tudo numa coisa só e não interessa se deu sentido, se deu peso, se deu cor, não interessa. Isso, gente, é um mau trabalho. É um trabalho de preguiçoso. Você tem que chamar o locutor e dizer, ó, vamos de novo, não deu, por isso, por isso, por isso. Ponto. Poxa, o Domingos não vai se chatear. Recentemente a gente fez como diz a Márcia Caspari, um job para o grupo RBS, e os caras trocaram a data 2 vezes do evento. E o Domingos resolveu gravar só a frase do dia tal. E disse, ó, te virem, série aí e tal. Eu tentei deixar a voz parecida como estava no dia, mas é impossível. Eu avisei para o Domingos. Domingos, os caras na RBS TV não vão aceitar. Não, vamos. Eu digo, bom, então tá. Vou entregar assim, mas tu já sabe. Nós vamos gravar de novo. Não, deixa e tal, entrega. Dia seguinte, mensagem do Domingos. Ô, meu, tu tinha razão, né? A gente tá com um problema. Eu digo, pois é, né, velho? Fazer o quê? Ô, Lauro, um colega meu estava gravando um trailer a produtora, que é a distribuidora do filme, para cinema, manda o texto para o locutor aquelas gravações de final de tarde, aquele monte de gravações, e elas são programadas na rádio.
eu passei pelo estúdio, a técnica estava aberta, e ele disse assim, eu passei no momento exato que ele dizia o nome do filme, Assassinar Estados Unidos. Aí eu voltei, fui entrando devagarinho, o texto estava continuando, aí eu fiz assim, ouça, nós vamos ouvir juntos agora, passa bem alto. Assassinar Estados Unidos. Aí eu perguntei assim, cadê o TO? O quê? Cadê o TO? E estou vendo agora o que o Domingos fez com você, e eu falando, Luciano, meu amigo, eu adoro o Luciano. Aí falou, aí disse assim, Márcio, vai procurar o que fazer? Não, eu vou procurar depois que você botar um tô, depois do assassinato. O pior disso não é ele, sabe, me mandar para aquele lugar ou então procurar o que fazer, mas é ele não perceber, ele não tinha percebido. Aí disse, Luciano, você está falando assassinato Estados Unidos. Pode ser que o T esteja aí quase encostando aí no palato, o T, mas não está assassinato. Aí começou a fazer, foi se irritando, eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou embora. E por incrível que pareça, ele depois gravou, eu vi no ar assassinato nos Estados Unidos. E ele já deve ter sublinhado bem o tô. Toma, Márcio, tá aí, tá ouvindo, viu? Toma, é seu, é seu. Ô, Lauro, você estava falando do interesse do aluno, por incrível que pareça, as pessoas que acessam, comentando os exercícios que eu mostro ali, que deixo para eles fazerem, me dão um prazer imenso dizer assim, Márcio, consegui, você falou 8, eu consegui em 7, é bom demais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar aula para quem quiser fazer uma aula ao vivo comigo. Claro, não sei quantas pessoas vão aparecer, que eu vou dividir em grupos pequenos, e vamos ter essa conversa aqui sobre rádio. É uma forma de botar aquele vermezinho na cabeça deles. Puxa, mas como é bom esse negócio de rádio. Mas espera aí, gente, tem uma parte teórica que vocês vão ter que ler. Portanto, se você não tiver uma leitura boa em voz alta, você não vai aprender as técnicas. Tem que deixar a preguiça de lado, o telefone celular, os gamezinhos, para poder mergulhar na letra. Tem que ler texto para poder procurar essas técnicas. Eu vou falar de uma técnica que o Márcio colocou recentemente, acho que foi lá para dezembro, que eu comecei a aplicar e na verdade me ajudou muito, que é a técnica da leitura das manchetes dos jornais. Você disse, olha, você começa pelo texto maior, depois você vai para o lead, depois você vai para a cabeça da notícia e leia tudo de forma linear. Bom, o primeiro dia eu cheguei aqui e comecei a gaguejar. Eu disse, não, peraí, deixa eu dar uma lida de novo. E o pior é que era uma manchete daquelas complicadas, com um monte de Gs, de Cs, aquelas letras que para você virar... dobrada. Eu não me lembro a manchete, mas era uma manchete de um jornal aqui de Torres, o jornal A Folha, que é um belo jornal editado aqui em Torres pelo Fausto Araújo Santos, né? E é um jornal que tem jornalista, é importante. Não basta você querer fazer um jornal, você tem que ter formação. Não basta você querer ser locutor ou dublador, tem que ter formação, tem que ter teoria. Está aqui o Márcio que não está deixando mentir. E quando eu comecei a fazer essa técnica, percebi, mesmo ao vivo, que a minha comunicação mudou. Eu comecei a falar coisas em um fôlego só que eu não conseguia. E foi involuntário. No meu ouvido, isso foi involuntário, juro por Deus, foi involuntário. E eu digo para vocês que estão me acompanhando agora, tem que olhar para a câmera, não para o monitor. Digo para vocês que estão me acompanhando, tá vendo por que eu não gosto de câmera? Eu estou olhando para o monitor porque você está aqui do meu lado. Agora tem que olhar para a câmera e ficar duro, não é o meu perfil. Mas eu digo para você que está me acompanhando agora, entre no Facebook, faça os exercícios propostos pelo Márcio, porque você vai ganhar, e muito,
E muito, porque ali você vai aprender a ler. Não adianta... Eu vou contar uma história, desculpa, eu vou ter que contar essa história, porque... Ele já faleceu, era um grande amigo meu, o apelido dele era Papaléguas, João Cláudio Graça, João Cláudio de Deus Graça, baita locutor. Uma vez eu tirei um cartão de crédito, eu estava na universidade, e eu sou um pouco perdulário. E veio uma carta de cobrança do cartão de crédito, na época aqueles cartões de crédito universitários, que eu acho que nem existem mais. E o João Cláudio pegou a carta e começou a ler a carta. E eu nunca vou me esquecer dele lendo a carta dentro do estúdio da rádio. Esta é a última oportunidade de uma negociação amigável. Eu comecei a rir. Eu disse, pô, eu tô ferrado com uma baita de uma dívida, o João Cláudio tá debochando. Mas ele debochou de uma forma tão profissional, tão fantástica, que é isso que eu quero dizer para vocês. O valor de ler de forma correta, de forma fluente, dar peso e cor para as palavras da forma correta. Não queria repetir correta de novo, mas não há outro sinônimo, né? Vai fazer com que você ganhe. E não só como locutor. Você tem que fazer uma apresentação na sua empresa, apresentar um projeto. Acho que gente que deve te procurar também por essa razão, não sei. Sim, muito. Sim. Olha, eu preciso fazer apresentações lá na minha empresa, mas só de olhar o microfone eu tenho vontade de sumir. Deve ter ouvido isso alguma vez. Muito, muito. Uma daquelas alunas ali, daqueles vídeos que eu postei, é mestre de cerimônias. Ô Lauro, se um pai pegasse um jornal... Deixa eu mudar o tempo do verbo. Pai, você que tem filho, que está ali um pouco mais adiantado na leitura, 3º ou 4º ano primário, vá lá, ok, do 2º em diante, pegue um jornal, faça uma brincadeira. Institua um prêmio, é válido, olha, é mais um danoninho extra, de repente uma conchinha a mais de sorvete se você acertar a leitura com o papai. Ele divide o jornal em 2 cadernos e vai dizer assim, você é locutor como o papai vai fazer o locutor 1, você faz o número 2, tá? Aí ele lê assim, tropas da Rússia invadem a OTAN, o filho tem que ler... Começou a vacinação na cidade de Registro. Não importa a notícia, mas que ele fale no mesmo tempo do pai acabou de falar e leia. Faça disso uma brincadeira de grande valia. Um exercício simples, não gasta 1 centavo, é o jornal que você assina e está ali uma forma de você despertar no seu filho uma tendência, né? Um talento para leitura, para interpretação, jornalista, professor, pregador, advogado, porque vai gostar de projetar a voz, falar bonito do pai. Não, pronunciei direito, deixou de falar um S aí no final. Vira uma atividade gostosa de 3, 4, 5 minutos por dia, é o que basta. Agora você fez a minha mente lá para trás, quando eu tinha uns 3 anos de idade, 4 anos, eu tinha mania de gravar com um gravador de rolo que o pai tinha. Eu gostava de fingir que estava apresentando programas. Eu tenho até hoje isso gravado, tenho uma vergonha de mostrar, mas tenho até hoje isso gravado. E tinha em Porto Alegre, tinha um serviço de alto-falante da Praça 15, e eu imitava. Este é o serviço de alto-falante da Praça 15. Aí o pai estava do meu lado, às vezes o pai tinha uma voz linda, a voz do pai lindíssima, penetrante, até o momento do seu desencarne, a voz do pai foi íntegra, apesar do cigarro e tudo mais. Mas ele brincava comigo e eu gostava de ouvir ele dizendo trechos de textos, trechos de novelas, porque eu ouvia os discos com trechos de novela, dele interpretando as novelas. Tinha Os Três Homens Maus, era uma novela que fez muito sucesso aqui,
eu conheci o Adroaldo Guerra, que foi um contador de histórias aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o Guerrinha, filho dele, trabalha na área esportiva do rádio. E tinha as histórias do vovô Guerra, que eram contadas no rádio. Então ele sentava para contar história para as crianças no rádio. Veja que maravilha isso, que coisa extraordinária. Que escola maravilhosa, que literatura maravilhosa, entrando na cabecinha dos meninos já desde cedo, meu Deus. E o menino, eu nasci com catarata. Naquele tempo era uma sentença de ficar cego, né? Não tinha outro caminho. Me tiraram o cristalino, fiquei com uma grande miopia, hoje eu me viro, 42 anos de profissão, mas eu sou grato a tudo isso que eu vivi. Tudo isso que eu vivi. Entrar em estúdio de televisão, entrar em estúdio de rádio, ver os locutores e ouvir os locutores, sentir o que eles faziam, hoje eu sou imensamente grato, né, porque eles me ensinaram, assim como eu vejo os teus trabalhos, os teus ensinamentos, e acompanho, e eu digo para você que está aí sentado ouvindo, isso aí é difícil, isso aí não dá, é muita mão. O pior já põe um obstáculo, né? Já põe um obstáculo. Meu, você não sabe como é bom estar no ar. Você não sabe como é bom ouvir a tua voz depois no ar. Né? Eu imagino como deve ser bom ouvir a tua voz num filme, seja ele qual for. Deve ser muito interessante, porque você, diferente da gente que ouve lá um comercial que você gravou, ou um programa que você gravou, eu talvez esteja ouvindo essa entrevista, provavelmente que eu vou estar na ilha, vou ficar ouvindo essa entrevista, mas eu falei assim mesmo? Eu perguntei isso para o Márcio, nossa, que barbaridade! Depois eu sou crítico comigo, eu sou muito crítico, muito. Ô Lauro, você é do mês de maio, não? Sim, 18 de maio. 1966. Você está brincando comigo, Lauro. Não estou. Não é verdade isso, Lauro. Olha, Lauro, eu sou do dia 18 de maio. Sério? Não sabia. Que show, que top. Deus, você está brincando, que Lauro. top, rapaz. Você está falando coisas aqui, aí eu estou assim, meu Deus, mas eu também vivi isso. Sim, eu conheço isso. Caramba, que identidade. Meu Deus, você é do dia 18 como eu. Meu amigo. Bom, eu vou disputar no dia 18. Vamos ver quem telefona para o outro primeiro, tá? Olá, olha, eu estou me lembrando de uma coisa. Você falou aí em 18 de maio, em infância, em lembranças. O que eu curtia e gostava de ver a forma, e imitava também, porque eu era um imitador. Por querer ser dublador, eu era imitador. Eu me tornei, de uma certa maneira, imitador de professores, de colegas. Depois, lá na rádio, eu imitava alguns colegas e tal. Eu era imitador do Capitão Asa. Eu não conseguia parar de imitar o jeito do Capitão Asa falar. Eu era fã do Capitão Asa. Não podia acontecer nada no horário do Capitão Asa. Nada. Seria uma hecatombe para mim, porque eu gostava imensamente daquele justo e perfeito, como ele dizia. Justo e perfeito. Ainda hoje eu uso esse bordão, porque era uma coisa assim que enchia para mim um espaço de um herói. Nós tínhamos heróis. O João Coragem foi meu herói. Eu imitava o João Coragem, dos Irmãos Coragem. Não pelo ato de ser, mas pelo modo de falar, porque ele falava com aquele tom aquele sotaque meio nordestino, meio puxado. Eu já fazia aquilo. O Pepe Legal, eu gostava de fazer o Pepe Legal, de imitar o Pepe Legal, os tiques de fala do Pepe Legal. Nossa, Deus do céu. Lauro, o imitador é um grande observador, Lauro. O imitador é um grande observador. E é uma escola de interpretação maravilhosa, Lauro.
Eu sempre disse isso para os candidatos que me procuram. Quando você me falou do seu pai, que a palavra tem cor, peso e... Cor, tem peso, aroma, sabor. E sabor. Sabor. Tem texto na apostila que a rubrica diz assim: falar com voz de evocação de sabor. Quando então o aluno... a rubrica está ali para o aluno imaginar. Cada aula, gente, vamos usar a imaginação. A rubrica está indicando pronunciar a interjeição com evocação de sabor. E o texto diz assim: hoje é um dia que nem o mais raro caviar consegue te seduzir. A boa pedida é pizza cheirosa, crocante, com os melhores ingredientes, com um pouquinho de molho, manjericão, essa delícia da água na boca. E o aluno ia assim, não, para. Vamos lá, de novo, vamos lá. Aí eu falo assim, Laura, eu dou aula assim: fulano, você já comeu essa pizza? Quando você puxa aquele triângulo do tacho, aí vem aquela linha quente, caindo um pedacinho do manjericão de tomate, chega aí, está tão quente que quase queima a sua língua, aquela você aí. Olha você salivando. Evocação de sabor. Eu não tomei café da manhã ainda, esse que é o meu. Meu Deus, isso é maldade. Aí eu me lembrei de uma coisa que a minha parceira no presencial, fonoaudióloga, fazia com os clientes sobre peso interpretado, não com essas palavras, porque eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Eu dizia para eles assim: não é ler mecanicamente um texto, sinta o texto. Veja o valor de cada palavra para você sentir o texto. Aí ela falava assim: fulano, leia esse texto aqui. E o texto era: Deus fez o dia, Deus fez o mundo, em 6 dias, no 7º descansou. Leia para mim. Quando o aluno acabava de ler, disse assim: tá, que bom. Fulano, quem foi que fez o mundo em 6 dias? Foi Deus. Você não quer dar um pouco mais de importância a Deus, não? Porque você falou de um jeito assim, Deus... Ah, tá, então fala. Aí o aluno fazia assim: Deus fez... Não, é sutil. Você não precisa jogar a palavra lá em cima. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. No 7º? Ah, que bom que você... Descansou. Descansou. Aí a gente diz assim, aí ela falava assim: ah, que bom, você agora dá valor ao Deus. Em quantos dias mesmo que ele fez o mundo? Em 6. Você passou batido no 6. Olha, que poder ele tinha de fazer um mundo em 6. Então basta você dar importância aos 6 que ele tem. Faz para mim. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º. Rapaz, uma frase com 4 ou 5 palavras e fazia o aluno raciocinar. Olha, meu amigo, eu estou com remorso, porque você disse que era um programa de 40 minutos, eu estou olhando o relógio aqui. Eu nem estou olhando o relógio. Você vai ter que editar. Não se preocupa com isso. Eu não estou olhando o relógio, eu fiz questão de não olhar, porque senão eu fico preso e eu não quero fazer isso. De maneira alguma. Até porque eu preciso abordar um outro tema com você. Minha lente de contato tirou um momento para me incomodar. Mas eu preciso abordar um outro tema com você, Márcio. Eu conheci você no rádio bem depois de você ter trabalhado. Claro que eu já ouvia textos teus no rádio, mas uma consequência do meu trabalho foi te ouvir na rádio CBN, no Madrugada CBN. Sim. Madrugada CBN. Rapaz, quando na RBS nós implantamos a CBN, eu fui um dos profissionais que implantou a CBN em Porto Alegre, e eu trabalhava à noite na rádio, porque era mais fácil de montar as vinhetas, não tinha ninguém incomodando e tal, aquela coisa toda. E eu saía do estúdio de gravação e passava no estúdio da CBN. Já era meia-noite, eu ouvia aquela voz, que não adianta, é uma voz que a gente conhece, que a gente marca. Peraí,
abria a porta do estúdio e ficava lá dentro ouvindo. E comecei a ouvir os programas diariamente, dentro do estúdio da CBN. E disse, rapaz, olha a apresentação que o Márcio faz desse programa, tia. Olha isso. E comecei a chamar a atenção do Domingos. Domingos, ouve a CBN de madrugada. Ele ficava com ciúme na época, até vou dizer, ele tinha ciúme que eu ouvia locutores como Edmo Zarif, como Roberto Figueiredo, aquela coisa toda. E eu fazia menção a esse Domingos, o Edmo, ele fala aquele... só ouve isso aí, Rádio do Rio, não sei o que, tem que nos ouvir. Eu digo, mas eu ouço, mas tem uma hora que eu quero ouvir coisa diferente. Então ele tinha ciúme. Ele fazia, fazia questão de me provocar. De provocar que eu falasse nos locutores que eu ouvia para demonstrar o ciúme que sentia. E eu disse assim, escuta, ouve a CBN de noite, à meia-noite, depois do repórter da CBN, vai entrar o Madrugada CBN. O Márcio dá um show. Obrigado. Um show. E era delicioso de ouvir. Era eu tive dia que o carro da rádio ficou me esperando para ir embora. Eu fiquei até 6 da manhã na rádio. Sentado, dormi ali no estúdio da CBN. Eu fiquei ouvindo. E foi ali que eu comecei a acompanhar mais de perto o teu trabalho. Começou aquela questão de internet, eu disse, peraí, deixa eu ver, o Márcio trabalhou na Jornal do Brasil, o Márcio é dublador, o Márcio isso, o Márcio aquele... Peraí, cara, esse cara é muito bom. Deixa eu entender como é que ele faz o trabalho dele. Porque eu sempre pego as pessoas para ouvir e usar como base. Não digo imitar, mas vamos fazer isso. Mas usar como base, dizer, olha, ele está indo por esse caminho, vamos por esse caminho que eu acho que é bom. Eu penso que um bom comunicador faz isso. A minha leitura de um bom comunicador, e aliás, deixo aqui para vocês que estão nos acompanhando, quer ser comunicador de rádio, televisão, quer ser comunicador na tua empresa, siga referências. Referências. Eu sigo, além do Márcio, sigo o Antônio Carlos Niederauer, o Bianchini, que foi um dos caras que eu conheci aqui na Continental, o próprio Domingos, se eu não falar no Domingos, ele tem um chilique, o Domingos Martins, que é meu chefe, um baita locutor, e assim vai, Egon Bueno, uma grande voz do rádio, e assim vai, e assim vai. Tenham, eu acho que o Márcio vai concordar comigo, tenham base, ouçam referências e as tenham não como imitação, mas como base. O Milani, por exemplo, eu gostava muito da locução do Milani. O Milani, ele tinha uma locução, não estou dizendo no Cacete e Planeta, que já era uma coisa mais caricata que ele fazia, mas quando ele fazia locução standard, ele fazia bem, era muito bom. Mas você lembra dele fazendo locução na FMJB? Sim. Eu entrei no lugar dele, eu estava a ponto de desistir. Peraí, eu estou anotando um nome aqui que eu quero falar, que eu quero saber se você se lembra de um diretor de radioteatro chamado Jonas Garret. Sim. Não sei se... você se lembra? Eu tenho, inclusive, gravações de peças que foram dirigidas por ele. Você tem? Tenho. Eu tenho um arquivo. Adorava... O meu arquivo é muito complicado, que eu vou guardando coisas em fita, em CD, em não sei o que, e vão ficando. Minha mulher agora que vai organizar isso. Ela que vai ficar... Você tem um baú, sabe aquele baú que a gente via na caverna do fantasma, ou dos piratas que assaltavam aqueles galeões quando abria a arca, aquele monte de pedra? É isso que você tem. Se você guardar isso, você tem tesouro guardado. E eu vou falar do Jonas Garret. Eu ia falar uma coisa para você. Eu estou há um tempo, desde que você falou comigo, Laura. Quando eu mandei o recado para você e você me respondeu, eu falei Jonas Garret. A maneira como você fala
a voz que você emprega, a projeção que você entrega, o ritmo que você fala. E eu falei, Jonas Garré, era uma pessoa que eu amava. Nossa. Eu gravei muitas peças de radioteatro para um radialista chamado Valdir Vieira, mas tinha um na parte da manhã que eu não consigo me lembrar. O Haroldo de Andrade? Não era para o Haroldo, não, era... Paulo Giovanni, o Haroldo de Andrade... Paulo Giovanni. Eu gravei muito para o Paulo Giovanni e depois para o Valdir Vieira. Era um radioteatro que eu não me lembro o nome, Lauro, eu não me lembro. Eu tenho certeza de que você deve ter isso aí. Devo ter, porque tem muita coisa Garré, o Jonas Garré dirigindo radioteatro era um negócio assim, meu Deus, eu tenho que agradecer a Deus por gostar dessa profissão, porque eu estou realizando um sonho de trabalhar sob a direção de Jonas Garré e de Floriano Faisal. Floriano Faisal fez uma das mais lindas obras que a Rádio Nacional, e essa eu tenho completa, que é A Vida de Cristo, que foi gravada para ser exibida na Páscoa, na Sexta-feira Santa, em 6 episódios. Eu tenho as fitas todas aqui, né? Com a direção do Ghiaroni. Sim. E o Jonas Garré, agora eu estou me lembrando, eu ouvi o Jonas Garré num programa chamado A Cidade contra o Crime, na Rádio Globo, que era apresentado pelo Samuel Correia e pelo Otávio Filho. Sim, que depois foram para Tupi. Foram para Tupi na Patrulha da Cidade, que até hoje está no ar, né, com outros apresentadores, com uma equipe de rádio e teatro boa. Tem inclusive uma dubladora lá, das antigas, que agora... Sim, Aldenora Santos. Não, a Aldenora já faleceu. Não, a outra que faleceu, Lucélia, não... Nossa... Ai. O nome é complicado. Daqui a pouco eu adorava, ela, a pelezinha toda sardenta, boa dubladora. Eu sei. Cordélia Santos. A Cordélia fazia até a voz do Speed Buggy, se não me falha a memória. Ela fez muita voz de desenho animado, voz de criança em desenho animado, ela fazia de menino. Cordélia e Aldenora. O Lauro, o Jonas Garré fazendo uma... Eu tenho um trabalho que eu faço para a Disney que tem a narração dele. E quando eu ouvia o Jonas falando, me dirigindo, eu olhava para ele e disse, cara, você fala tão bonito, eu tenho que te levar para a dublagem. Um dia, naquela pausinha do rádio, era eu, Jonas, Batista Rodrigues, Aldenora Santos, Dona Estelita Bel, e aquela atriz que trabalhava com Chico Anísio, fazendo o papel da... quer sair no braço... acho que era o Coronel Lima, e mandava ela calar a boca, e ela quer sair no braço... Fazia como é? Nazareno? Não lembra do Nazareno? Não. Nazareno. Ela, essa aí. E um dia, numa pausinha do cafezinho, alguém falou assim, escuta, dá para dublar lá na Hebe? Eu falei, olha, eu não queria ser inconveniente não, mas as vozes de vocês aqui eu adoraria poder, sabe, abrir porta para vocês lá na Hebe. Ué, mas você pode isso? Pode. Não é que eu posso sugerir lá para a Hebe vocês trabalharem. O Batista Rodrigues disse não de cara. Os 3 disseram que não queriam. A Aldenora, essa que fazia o Nazareno, e o Batista. E o Jonas aceitou, para meu orgulho. E aí eu levei direto para a cereja do bolo da dublagem que todo mundo queria, que era Disneylândia. Nossa. Aí eu falei para o Telmo de Avelé, Telmo, o Jonas Garré, mas que você conhece o Jonas? Eu trabalho com ele, Telmo, me dirigindo. Temos que trazer ele para narrar. Mas você acha que ele quer? Eu tenho certeza. E o Jonas foi e já foi escalado de cara para o Telmo para fazer. Então tem um episódio do Pateta que eu narro, e o Pateta jogando
jogando tênis? Não, jogando beisebol. E ele não, corre para a segunda base, fica na segunda, ele olha para o juiz. E quem narra, porque está aí gravado, eu tenho, é o Jonas Garré. E aquela pronúncia do Jonas espetacular. Bom, me estendi tanto roubando o seu tempo para dizer, você falando comigo no primeiro áudio, imediatamente eu liguei a sua maneira de falar, a do Jonas. Aquela voz que não vai nem lá no agudo, nem vai no grave, fica nesse diapasão que chega bem aos ouvidos. Você é um narrador de mão cheia. Eu sempre considerei a minha voz com excesso de médio. E depois que eu removi a tireoide, por uma questão de um câncer, eu perdi o pouco grave que eu tinha. Que eu disfarço com o diafragma. Eu puxo com o diafragma para projetar um pouco mais o grave. Porque ele não existe mais. E eu perdi. O meu pai tinha um grave maravilhoso, a genética não me ajudou muito. E acabei ficando com o médio, o que na locução às vezes me atrapalha e às vezes me ajuda. Na comunicação, então, é um abraço. Você está conversando aqui, eu não preciso me preocupar muito com o tom de voz, ele sai ao natural. Mas a tua comparação com o Jonas me deixa mais do que lisonjeado. Eu não tenho palavras. Né? Você tem o ritmo da leitura, a sua fala muito bem pontuada, muito bem inspirada. Lauro, vivendo da profissão como nós vivemos, é impossível você não prestar atenção nisso. Aí eu ouço e eu tenho hábito, aí eu ouço de novo, olha que beleza, pontuou bem aqui, projeção, as palavras todas muito bem pronunciadas. Moçada, vocês que estão aí nos ouvindo, se tem esse sonho, você que quer ser jornalista, repórter, advogado, locutor, disc-jockey, o que for, fale bem, fale corretamente, pronuncie todas as palavras. É isso que esperam de você quando você vai trabalhar num microfone. Então, se você tem vontade de saber se você tem essa habilidade, esse talento, agora eu estou olhando para a câmera, viu? Pois eu estava olhando para a câmera aqui. E eu aqui olhando para você o tempo todo, depois eu que me dei tempo, meu Deus, eu estou olhando para o Lauro na minha tela o tempo todo, quando eu podia olhar para a câmera. Então, se eu virar para cá assim, eu acho que melhor. Não, aí atrapalha. Não, mas aí você, metade do seu rosto sumiu. Você que tem... não escolheu ainda, não sabe ainda o seu talento definido, eu vou dar uma aula ao vivo. Não é aula, você vai ficar lá no seu quadradinho, no Zoom, e eu leia esse texto. Não, vamos conversar, é uma conversa como essa com o Lauro. Eu vou pedir ao Lauro para colocar ali meu endereço no YouTube, no podcast, no Instagram. Aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Isso. E aí você... participe. Vamos ver do que você gosta mais. Quem sabe você se revela um narrador. Desculpe eu ter feito essa chamada, mas é tão fácil trabalhar com voz para mim e descobrir o talento das pessoas. É um negócio que me arrepia, me emociona. Eu também fico assim. Eu não posso deixar de falar, eu preciso falar contigo sobre um vídeo que você produziu nos estúdios da Herbert, já abandonados, já fechados. Ai, meu Deus. Aquilo me emocionou muito, porque ali eu vi o que você começou a contar. Nessa sala acontecia isso, aqui acontecia aquilo. É o tipo da coisa que a gente não gosta de fazer. Quando incendiou a Rádio Farroupilha, que foi onde eu comecei, o incêndio começou na sala em que eu trabalhava. Então, para mim, aquilo foi doloroso. Passar ali e ver os escombros da rádio, aquele... É muito ruim. Essa experiência deve ter te batido muito e deve ter te feito, inclusive, ter uma outra ideia sobre esse trabalho de dublagem, não é isso? Lauro, uma congregação religiosa chamada Sukyo Mahikari
comprou o imóvel, comprou tudo que estava lá em escombros. Eles compraram. E eu fiquei muito emocionado, chorei de emoção quando eu recebi o convite de um membro da congregação dizendo assim: Márcio, nós estamos entrando em contato com você porque você fez um vídeo tão melancólico falando da extinção da Herbert, do escombro, hoje são só escombros. Essa congregação vai fazer a limpeza espiritual do ambiente, vai ficar tudo no chão, o que resta ainda edificado. As máquinas vêm para cá, as terraplenagens, vamos erguer um templo aqui. Que maravilha. E para essa limpeza espiritual que pretendemos fazer na data tal, gostaríamos de ter sua presença, porque você tem uma história com isso. Rapaz, mas eu chorava muito, não era pouco não. Mas eu estarei aí, o primeiro a chegar, obrigado, obrigado, obrigado. Seria o primeiro a chegar. E foi, meu Deus, chegar naquele tema, olhar o pessoal limpando aquilo, eu pedi permissão para fazer imagens. Vocês me permitem fazer imagens? Mas faça quantas você quiser. E aí fiz o segundo vídeo. Quando o templo ficou pronto, me chamaram para participar de um culto, me homenagearam de novo. Rapaz, eu sei o que você sente porque eu sou como você, eu choro de emoção. É verdade. E agradeço a Deus. Às vezes eu falo, meu Deus, eu não tinha que chorar, eu tinha que me controlar. Como é que você consegue controlar isso, rapaz? Não tem Se você tem a técnica, ou se você tem, sabe, a chave, o segredo me ensina, porque eu não me controlo. Eu também não. E aí, para mim, foi bom demais estar dentro da Supio Mahikari e me deram o microfone para dizer o que é que você fala nesse momento. Eu falo que se cada um de vocês que vem a esse culto em busca de paz, eu quero que vocês saibam que cada dia da minha vida que eu entrei neste ambiente onde estamos agora, para poder dublar um filme e dizer assim, versão brasileira Herbert Richards, eu fiz isso feliz demais. Cada dia, não houve um único dia que eu entrei nessa empresa de costas, entrando de costas para poder sair. Não, eu entrei com vontade de ficar. E fiquei a minha vida inteira enquanto ela existiu. Márcio, eu não sei quanto tempo está rolando aqui, não tenho a menor ideia. Eu estou com muita culpa, estou me sentindo culpado. Não te culpa, por favor. Eu não estou nem olhando o relógio, não tem ninguém aqui no estúdio comigo, então eu estou me sentindo muito à vontade. Não imaginei que isso fosse acontecer dessa forma. Aos meus mentores, obrigado por isso. Eu quero te perguntar sobre a dublagem. A gente já falou do rádio, a gente já falou dos cursos, vamos voltar a falar dos cursos mais uma vez, faço questão disso. Mas eu quero perguntar sobre a dublagem. E a grande pergunta da dublagem é: vocês trabalhavam juntos dentro de um estúdio? Vocês faziam aquela sincronia juntos, você do lado do outro colega, podiam dar um caco que o outro... Como é que faz com o futebol? Que eu não sou bom de futebol. Pega a bola, bate e faz o gol. Né? Que era muito o que o Chico Anísio fazia na escolinha do professor Raimundo, e com alguns personagens ele fazia direto isso. Com o próprio Milani ele fazia muito. Bom, enfim. E hoje a dublagem mudou. Como o rádio mudou, a televisão mudou, a tecnologia fez com que você chegasse lá, está lá marcado o teu texto, você fala aqui, outra página você fala lá, você fala, tchau, até logo, estou indo, 2 da tarde vem o outro que completa as outras falas e assim vai. Isso não... Porque a gente sente, eu ao menos sinto, não sei quem está me vendo, me ouvindo agora, nos vendo, nos ouvindo, se sente isso também. Perdeu aquela conexão, aquela interação. Ficou frio. Fica frio às vezes. Não te parece isso? Como é que eu posso trabalhar sem emoção?
O que é essa nossa conversa desde que nós começamos às 10h45? Emoção. Nós estamos falando coisas que nos emocionam. Nós estamos falando da nossa paixão por essa coisa que é rádio, que é um microfone. Meu Deus do céu, agora eu não posso... Sim. Continua, Márcio, por favor. Como é que eu posso abrir mão da emoção? Porque ele foi a pauta da minha vida profissional o tempo todo. Quanto orgulho eu senti dos meus colegas de bancada. A bancada era uma bancada mesmo, semicircular. É como você imaginar um móvel redondo, oco no meio, cortado ao meio como uma melancia, e aí dentro um microfone na parte de dentro, do lado de fora, dois, três, quatro e até 5 dubladores ombro a ombro, que virava o suplício do operador de áudio, viu? Eu imagino. Porque você imagina, o microfone, ele usava um Neumann, com aquele feijãozinho lá atrás, para poder captar a voz aqui. Aí, aquele dublador que estava na ponta, que não tinha uma voz lá muito projetada, saía, ficava no microfone. Ô, Márcio, faz o seguinte, abre espaço para fulano fica ao lado do Márcio. Ô, Milani, você tem a voz muito mais forte de todos assim, fica um pouco à esquerda. Pronto, e daquela posição nós não saíamos. E aí era a hora da gente se emocionar, ou rir, ou chorar, ou se arrepiar com o trabalho do colega. Vamos ensaiar, gente? Vamos, todo mundo ensaiando. Todo mundo falando, o texto ali na nossa frente, uma canetinha aqui, corta essa palavra, essa ficou grande, vamos pegar um sinônimo. Atenção, silêncio, gravando. Fone no ouvido era um só, viu, Lauro? Um só? Todos nós, era um só, lá de cá. Tá? Porque a gente precisava do esquerdo livre para ouvir as instruções do diretor. Gravando. Rapaz, a nossa prática, e a gente acertava com poucos erros. Quando o colega tinha, nós chamamos de bife, aquele texto maior, nós falando aquelas frases dos nossos papéis, e o bife maior do colega, quando ele fazia aquilo bem no síncro, com emoção, com interpretação, quando acabava a gente olhava assim, cara, eu gosto tanto do seu trabalho, sabe, eu falei isso tanto para Jomeri Pozzoli, sabe, eu falei isso tanto para o Milani, Alberto Pérez, falei tanto, sabe, de terminar, e para colegas, por exemplo, que me fizeram chorar, eu tentava disfarçar, sabe? Para esse eu tentava disfarçar, eu confesso. Né? Como Glória Ladani fazendo, num episódio, de novo, de Starsky Hutch, estava dublando uma estrela do vaudeville, muito velhinha, na faixa dos seus 85 anos, e recebeu lá, não foi Starsky Hutch não, um seriado chamado FBI. E o meu ator, o meu personagem, chegou na casinha dela pobre para fazer a investigação. Quando ele entrou na casa dela, ele viu que as paredes da casa muito pobre, repleta de cartazes dela, grandes, pequenos, e ele se perdeu olhando, vendo aquela pessoa com aquela idade, mas vaidosa, o cabelinho bem penteado, ela botou um cílio postiço. Nossa. E ele olhou para ela, olhando os quadros, ele ficou meio perdido, sabe, Lauro? Olhando para aquilo, e ela abriu um sorriso. Você está gostando? Sim, eu me lembro da senhora, eu era garoto. E ela começou a falar. A Glória Ladani colocou a voz, aquela voz das inflexões de nostalgia, atrapalhei o trabalho dela. Quando eu ia falar minha fala, cadê que a voz vinha? Desculpa, Glória. E a Glória, profissional, até dormindo, tá bom, recomponha-se que nós vamos de novo. Ela fazia exatamente igual, Lauro, e eu chorava de novo. Que maravilha! Hoje, gente, isso não existe, porque hoje é gravado no computador, é editado. Um por um. Eu chego às 9 horas da manhã, vou lá e faço um advogado. Não, porque o seu cliente, não sei o quê, você está errado. Márcio, acabou. Aí vem um advogado de defesa.
às 10 horas da manhã. Não, está certo sim. Então, aí o mixador põe a nossa emoção ali eletronicamente. Não, estou fora. Para mim não dá. Eu também sinto isso e sinto... Tá difícil de me segurar, mas está complicado, porque você está me fazendo viajar assim, uma coisa muito maluca, muito doida, porque... Como é que eu posso... Eu achei que eu era um cara sozinho nesse mundo, nisso aí, pensando assim. Não, tem outro chorão aqui. Como é que eu vou fazer um filme do Leslie Nielsen sozinho? Não. Sabe? Eu me lembro, vou ter isso a vida inteira como uma lembrança adorável do quanto a gente irritou a diretora, mas ela ria também. Ela queria dar uma bronca, porque a gente não parava de rir. É um bando de o quê? Menino de colégio? O que é? Não consegue fazer um filme de comédia? E dando a rir? Não, vamos ser profissionais. E dava soco na mesa. E o Capinheiro? Dava sulista. A Ilka é de... se não me engano, de Santa Catarina, Ilka Pinheiro. Sabe quem é a Ilka Pinheiro, Lauro? É a voz do ET. Dia que você assistiu o ET, ela fez o ET. Rapaz, é igual ao original. Ilka Pinheiro. E ela dirigiu, que a polícia vem aí. Aí ela dava soco na mesa. Gente, silêncio. Todo mundo quieto. E aí ninguém olhava para a tela. Todo mundo ia olhar abaixo. Mas na hora de dublar, nós temos que olhar para a tela, Laura. Sim, claro, para todo mundo de fone. E a gente tentando disfarçar assim, gravando. Quando eu olhava para a tela, aquele silêncio no estúdio, um fazia assim. Pronto, era o que bastava. E não tinha. Tome de gargalhada. E assim foi na Repossuída, foi apertem os cintos, o piloto sumiu, corra que a polícia vem aí, depois teve outro, teve o 33,5, sempre com muita algazarra, muito riso no estúdio. Então, para te dar um exemplo concreto do que é dublar, meu Deus, eu estou com a voz descontrolada. Olha, vocês que estão nos ouvindo, relevem, por favor, relevem, porque a voz está lá, os decibéis estão lá em 150. Para te dar um exemplo concreto, Lauro. Está no 0 dB aqui, viu? Está modulando 0 dB aqui, está tranquilo. É mesmo? Oh, que bom, ainda bem. Para te dar um exemplo concreto, eu dublei Mr. Magoo sozinho. Sério? Mas eu achei, não é tão engraçado. Não, é engraçado, é porque não tem um colega do lado para rir das piadas. Dublei sozinho o Mr. Magoo. Sabe, aí eu achei... Dublei um outro dele, que ele faz um Papai Noel. Ele vem de trenó, sabe? Eu falei, caramba, eu não achei muita graça, não. Emoção, meu amigo, é que me move. Eu acho que somos dois. Somos movidos à emoção, Márcio. Não tem jeito, não. Vamos falar dos cursos antes da gente encerrar aqui. Nós temos cursos que virão. Você me passa aí quais são os cursos, quando acontecerão, quando estarão abertas para a gente poder trazer esse pessoal que nos acompanhou e que de repente quer entrar nesse universo, quer aproveitar. Você que é advogado, precisa fazer uma sustentação oral. Eu tenho certeza, aqui eu vou colocar embaixo, se você fizer o curso com o Márcio e explicar para ele a situação, olha, eu sou advogado, necessito fazer uma sustentação oral, e o advogado, ele é um vendedor. Ele é um vendedor. Ele está ali vendendo um fato, seja ele bom ou mal, seja o cliente culpado ou inocente, não importa, ele está ali vendendo aquela situação. E a sustentação oral ela é fundamental para o advogado, principalmente em júri popular. Nós tivemos aí há pouco o júri popular da Boate Kiss, que foi... Sim. Nós transmitimos aqui na TV, agradecemos inclusive a Justiça do Rio Grande do Sul, que autorizou que nós transmitíssemos, e muitos alunos de direito nos acompanharam. Tivemos aí uma grande audiência, massiva audiência de alunos de direito. Ali eu vi que a sustentação oral da advogada, de uma das advogadas que trabalhava no caso, reverteu a situação.
foi um dos pontos que ela chamou atenção com todas as letras da barbaridade que havia acontecido. Aqui não vou entrar no mérito de o que foi, quem fez, quem deixou de fazer. Isso aí não interessa para nós aqui. O que nos interessa é que um advogado com uma boa sustentação oral pode reverter uma situação, com certeza. Então, o meu convite, e o Márcio vai fazer o dele, para que você venha participar dos próximos cursos, Márcio. Sim, com muito prazer, agradeço a sua gentileza. Eu estou formatando um curso, eu acho que é meu dever fazer isso, Lauro. Eu tenho um curso para 10 alunos online, que é pura prática. É um curso bastante pesado, já para pessoas que têm jornalistas, locutores, dubladores, pastores, palestrantes. São 10 vagas, tá? Não tenho ainda... Só tenho interessados. A vaga ainda não foi aberta ainda, porque eu ainda vou esperar mais uns dias. E tem um curso perpétuo que tem praticamente todos os exercícios da minha apostila. O meu propósito de colocar um texto desse, um curso desse à venda, por um preço mas muito barato, que é para a pessoa se estimular, se sentir estimulada a praticar aqueles exercícios e se despertar. Eu acho que eu não estou falando errado quando eu se despertar, porque o correto seria falar se despertar. O meu medo é de ficar afetado, tá? Me desculpe se eventualmente isso aparecer. Mas é apenas para despertar na pessoa o talento, a vontade, como é que fala? Uma pessoa nasce para aquilo. O gás. O gás. A pessoa nasce para aquilo, ela já tem a aptidão. Isso. A aptidão está escondida. Está escondida, exatamente. Aflorar a aptidão. O propósito desse curso, que vai ser vendido a um custo muito barato, é para isso. Você investe pouco, faz o teste, gostei, mas não é bem isso que eu quero, porque tem que ter exercício. Sem ele, você não vai conseguir modelar sua voz. E tem esse, que é o online, para ver se aí é outra história, tá? Vão ser diversas fases, como fazer uma avaliação bem precisa, que é para a gente, quando estiver frente a frente, eu, com mais 10 alunos, todos estejam no mesmo nível de conhecimento. Aí, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter uma excelência como aqueles meus alunos que estão brilhando agora naqueles posts. Cada dia eu postei um. Você deve ter visto, né? Não só vi, como compartilhei também. Estão no meu... trabalho maravilhoso. Estão no meu perfil pessoal. Todos os que eu pego ali, vou compartilhando, que são pessoas que alcançaram um belo objetivo. Eu convido, está aqui embaixo no gerador de caracteres, estão aqui embaixo, aliás, todos os caminhos para chegar aos cursos. Estão aí também as redes sociais do Márcio, ok? Vão lá, por favor, aflorem aquilo que vocês têm guardado dentro de vocês. Porque não é o advogado, ou o médico, ou o empresário que não precisa falar, e precisa falar. A comunicação é obrigatória para todas as profissões. Do professor ao médico, do empresário ao matemático. O matemático, então, precisa falar muito bem para explicar as fórmulas, aquelas que a gente esquece para o resto da vida. Mas se você tem um bom professor de matemática, você aprende os macetes. Foi o que eu fiz. Hoje não lembro mais das fórmulas, mas faço muito cálculo de cabeça. Às vezes até um pouco mais rápido que a minha mulher. Ontem mesmo, fazendo porcentagem, eu faço porcentagem de cabeça direto. Ela fica assim, mas você tem um método diferente. Eu peguei o macete com meu professor de matemática. Agora pergunta qual é a fórmula de Bhaskara, qual é a fórmula... Não lembro.
Se eu botar um texto aqui, eu começo a dar a fórmula aqui para você, como se eu soubesse da fórmula. Mas não conheço, não sei. Mas a matemática vive na minha vida dessa forma, desta maneira. E para todos estes cursos são obrigatórios. Eu digo, não só para quem vem fazer teste de locutor, não só para quem vai para frente de... os youtubers, nós não podemos esquecer desse pessoal, né, Márcio, que está chegando aí nessas fórmulas de comunicação dinâmica com o YouTube, com que mais? Com o Instagram, né, com os podcasters, os podcasters. Os produtores, né, podcasters. Eu tenho tempo de contar uma historinha? Tem todo o tempo do mundo, fica à vontade. A propósito disso que você está dizendo, os produtores, né, os podcasters, os produtores de conteúdo para YouTube, a comunicação, é isso que você está ouvindo, dois apaixonados por rádio, por comunicação. E tudo relacionado à comunicação me impressiona. Eu vivi uma situação de terror em que a voz humana está grudada no meu espírito. Com detalhe, eu jamais vou esquecer o que eu vivi. Eu estava a bordo de um avião da Transbrasil decolando do aeroporto, não sei o nome, de Fortaleza, depois de uma semana. Eu não sei o nome, não sei qual é o nome. Bom, você se lembra, não? Não. Fortaleza. Daqui a pouco eu venho. Um avião, não tem problema. Um avião da Transbrasil. O avião, eu sentado junto com os meus gêmeos, os filhos menores, os gêmeos, estavam aqui do meu lado, e a minha mulher, não sei por marcação, estava numa poltrona à frente. E eu estava bem lá no final do avião. Ele disparou pela pista, apaixonado por aviação, eu sou, e eu estou assim, 100, 120, 130, 140, 160, vai levantar a bequilha, vai... Lauro, o avião deu uma freada, abortou o voo. Nossa. Como consequência da reversão da turbina e da freada, o trem de pouso começou a quicar na pista e todos os bagageiros começaram, todos não todos, alguns foram abrindo sabe, o avião todo chacoalhando, mas quando ele começou a quicar na pista, uma voz de aeromoça: senhores passageiros, permaneçam em suas poltronas com cintos afivelados. Era uma voz feminina. Aquele tumulto, aquela trepidação durou talvez 5, 10 segundos, ele se estabilizou e não decolou. O silêncio era de túmulo. Você podia ouvir uma mosca voando dentro do avião. E todo mundo assim, os meus garotos, oh meu Deus, a criança, a infância é uma benção. E os meus garotos falando assim: caraca, que irado, que barato. Moleque, a gente se evento. Eles estavam apaixonados pelo evento. Nossa Senhora. E aí eu falei: meu Deus do céu, que essa moça dominou um avião lotado. Não houve um grito, não houve nada. Ninguém reagiu. Quando ele chegou no final da pista, ele estava devagar, veio uma voz do piloto assim, nesse tom: senhores passageiros, aqui fala o comandante fulano de tal, por favor, queiram desculpar o incômodo dessa decolagem abortada. Não temos ideia do porquê dessa abortagem. Estamos em contato com a equipe de terra para saber o que houve. Portanto, fiquem tranquilos, permaneçam em seus lugares. Se obtivermos uma informação mais relevante, vocês saberão imediatamente. Mas, por enquanto, está tudo bem. Muito obrigado, gratos pela atenção. Silêncio. E ele continuou, já estava voltando. E, sabe, você só via as cabeças assim: o que a gente faz? Começa a gritar, pede para sair, não, para, que eu vou sair. E ele foi taxiando. De novo, aquele estalidinho, né, no microfone sendo ligado à mesma voz: senhores passageiros, de novo, comandante fulano, olha, recebemos a informação de que não há motivo nenhum para o voo ter sido abortado. O avião está em perfeitas condições técnicas, não há nada que impeça o nosso voo. Agradeço a vocês
vamos de novo decolar, vamos fazer um voo tranquilo em direção às nossas casas no Rio de Janeiro. Tenham todos uma boa viagem. Mais uma vez, agradecemos a escolha da Transbrasil. Boa sorte e até o Rio de Janeiro. E ele aproveitou para fazer o merchandising ainda, muito bom. Merchandising, disparou pela pista, decolou bonito toda a vida, chegamos bem. Lauro, cada minuto, cada segundo desse evento está gravado aqui. Onde o desespero poderia matar, a tranquilidade de duas vozes, uma imperativa, autoridade cheia de verdade, de credibilidade, disse: permaneçam sentados com cintos afivelados. Não era um grito, mas era uma ordem. E a voz depois de serena, uma voz para poder acalmar seu espírito. Está tudo bem, vamos voar com tranquilidade para o Rio de Janeiro. Isso tudo foi provocado por voz, por emoção. Eu não podia deixar de te contar essa história. Não, de jeito algum. Me lembrou muito a voz do Sr. Spock. O Sr. Spock seria assim, sim, o Spock. Frio, tranquilo. É fascinante, simplesmente. Nada além disso. Era a lógica em pessoa impressionante, né? Como é que foi? Desculpa, eu tenho que fazer a pergunta. Foi mais difícil fazer a dublagem do Nimoy? Como é que foi isso? Foi complicado para você? Muito complicado. Muito. Lauro de Deus, mas foi complicado demais. Porque eu logo adquiri uma independência na dublagem de mudar o texto. Uhum. Sabe aquele texto viciado, daquela tradução viciada, cheio de vícios de tradução? Eu pulava aquilo tudo, eu riscava e colocava textos no lugar. Quando eu passei a dublar o Spock, os trackers que comandam essa série foram para a VTI do Vitor Verbara para dizer assim: olha, você não mude, já sabiam as que não, eu tenho essa independência para poder mudar o texto. Disseram assim: Márcio, você não vai mudar uma palavra do texto, porque ele mas ele está como no original e vai permanecer, não pode. Nossa. Acontece, Lauro, que o sujeito diz assim: ain't no time, né? Não tem tempo, não tenho tempo. Eu não tenho tempo é muito maior do que ain't no time. Sim. Né? Não é um exemplo concreto, mas tudo em inglês fica menor, em português fica maior. E aí eu comecei a ter dificuldade imensa de colocar o texto no sincronismo labial do Spock. Mas eu penei muito. E cada vez que tinha mesmo que tirar uma palavra, eles estavam no aquário que nós chamamos, né, das rádios, das empresas de dublagem, no vidro, eles saíam, entravam no estúdio. Então faz o seguinte, aqui nessa palavra, foi uma coisa meio chatinha de aguentar, foi difícil de aguentar, que foi assim, porque era muito chatinho isso, ter que parar para eles autorizarem a mudança da palavra. E mesmo assim, eu tinha que falar muito bem articulado, porque se você perceber bem os movimentos do Leonardo Nimoy, ele fala muito rápido. Sim. Olha, penei sim. Mas o inglês dele era muito rápido mesmo. Muito. Ao natural ele falava muito rápido. Eu vi entrevistas dele, ele engrolava as palavras às vezes. Mas enfim, Márcio, eu quero com todo amor e carinho te agradecer mais uma vez aqui no nosso gerador de caracteres, as redes sociais, os contatos do Márcio, que a produção está colocando aí, porque eu acho que esse convite é um convite do Lauro Santos e do Márcio Seixas. Eu convido você a conhecer esse universo, a conhecer este curso, que é um curso não só para locução, é um curso para a vida. Você vai aprender a falar com as pessoas. Não é para ser um locutor, para falar, para se comunicar. Para contar uma história, para narrar uma história para o seu filho, para o seu neto. Venha se apaixonar conosco. Sinta essa mesma paixão que nós dois sentimos. Que
Olha, Márcio, gratidão, gratidão, gratidão. A Márcia disse assim: você vai adorar conversar com ele, você vai amar conversar com ele, que pena que eu não posso e tal. De Márcia, não tem problema. Aí ela falou do grupo de vocês, que vocês tinham, parece que eram 12 ou 15 alunos, era uma turma um pouco maior, 12. E vocês faziam uma interação muito grande. Ela diz: eu lamento não ter podido ter uma interação maior, porque ela sempre tem aliás, ela faz audiodescrição, que é um trabalho, olha, louvável para as pessoas que têm. Tem pessoas que têm deficiência visual. Eu acompanhei já trabalhos com audiodescrição. É fantástico, gente. Informem-se sobre isso também, porque é um trabalho único. Eu não sei se em outros países isso existe. Posso estar desinformado. Mas aqui no Brasil, a Márcia Caspari é um exemplo no trabalho de audiodescrição. E ela me abriu o caminho. Graças a ela a gente teve esse contato, né, por uma outra situação que aqui não vem ao caso. Mas, graças a ela, eu tive a possibilidade de me aproximar do Márcio. E agora sei que fazemos aniversário no mesmo dia, que vai ser bastante complicado. Vai ser bastante complicado. Quem liga primeiro. Quem liga primeiro, né? Com certeza. Márcio, fica o microfone aberto para você, deixa a sua mensagem. Por favor, o canal é seu. Para fazer um registro sobre a Márcia, você que está ouvindo essa conversa, audiodescrição é para aquele público, parece que de mais de 17 milhões de pessoas. Nossa. Portadoras de deficiência visual ou com baixa visão. A Márcia faz um trabalho que exige reflexo rápido, condicionamento, conhecimento, articulação perfeita, porque ela vai botar no ouvido dessa pessoa com deficiência visual tudo o que acontece na tela de uma TV ou de um cinema. E até de museu temos agora audiodescrição. Eu já vou terminar, viu? Fica à vontade, não tá nada, não tem pressa nenhuma. Eu preciso falar desse trabalho da Márcia, porque eu me considero uma pessoa com uma inteligência mediana, sei que eu faço bem o meu trabalho, tenho uma legião de amigos que gostam do meu trabalho, mas eu não tenho 10% da capacidade que a Márcia Caspari tem para fazer a descrição de um filme para os deficientes visuais. Porque imagine o trabalho, apenas imagine o trabalho da Márcia num filme, como por exemplo, num filme desses de luta japonesa. Como é que se diz um lutador com uma faixa assim, dá um soco que pega a faixa da cabeça, pula, o outro interfere, o pé vai no rosto, o outro dá uma cambalhota, cai em pé, chega alguém com um pedaço de... E aí aparecem as coisas no filme que é assim, meu Deus, e isso tem que ser feito na hora. Isso é para quem pode, não é para quem quer. Talvez você queira, está na hora de você saber se você pode. Então, venha para essa profissão, se apaixone, quem sabe você também pode ser uma audiodescritora ou um audiodescritor como Márcia Caspari. Meu amigo, você tem um defeito para mim que foi o único que eu anotei. Me perdoe a franqueza. Fica à vontade. Você é um ouvinte maravilhoso. E para ouvinte maravilhoso a gente quer falar. Esse é o seu defeito. Querido, foi um prazer, uma honra. Bato cabeça para você. Como profissional, como mestre. Aprendi muito nesse nosso bate-papo. Extremamente grato, Márcio. Extremamente grato. Espero que a gente se fale em outra oportunidade, talvez ao vivo, juntos, para numa mesa comendo uma pizza saborosa, recheada de queijo, parmesão. Olha aquele outro, orégano. Aquele orégano, um molho fumegante.
Evocação de sabor. Meu Deus do céu. Cometi um crime contra eu mesmo aqui. Mas tudo bem. Vai ser um prazer, Márcio, te receber novamente aqui na Rede Sul. Uma honra. Muito obrigado. Obrigado, gente, por terem acompanhado essa nossa conversa. E fiquem com Deus. Vocês também, muito obrigado pelo carinho de acompanhar essa troca de dois veteranos do rádio falando de suas saudades, de suas nostalgias. Eu não morro sem percorrer torres como eu quis. Não sei se vai dar para ir a Registro e a outra que eu já até Vacaria. Eu adorei, mas eu não morro sem correr. E quem sabe uma outra conversa como essa, só sobre dublagem ou só sobre comerciais de TV e de rádio, para vocês acompanharem, na cidade que eu sei que não morro sem conhecer. Lauro, sucesso para você. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua carreira, a sua vida, a sua família, que tudo esteja bem com você. E eu estarei sempre aqui à sua disposição. E não te esquece, dia 18 de maio, temos um compromisso com o outro. Temos um compromisso com o outro. Tá Fica bom, com querido. Deus. Fica com Deus, meu irmão. Aplauso, um bate-papo com artistas. Parceria DG Agency.